eu estava esses dias pensando, né, sobre essa questão então, porque quando fala lá do descontrole emocional, eu vejo que uma das características que não é muito citada, mas que é pouco compreendida também é a impulsividade. Né? Eu não gosto muito quando eu ouço assim, o impulsivo é o cara que faz sem pensar. Eu discordo um pouco disso. Por que que eu discordo? Eu acho que ninguém faz nada literalmente sem pensar, sabe? Eu acho que toda vez que você vai fazer alguma coisa, algum pensamento passou na sua cabeça antes. Sim. Eu gosto de pensar que o impulsivo, ele é o cara que faz a primeira coisa que vem à mente dele. E não pensa com profundidade no que isso Na pode consequência. causar no futuro. Isso. Pensa assim, preciso de uma reação, fiz isso agora, Sim. mas não pensou no que pode gerar. Eu comento bastante isso na Devolutiva, sobre a diferença da iniciativa e do impulsivo. A pessoa que toma iniciativa, ela sabe os riscos que está escolhendo carregar com ela. Sim. A pessoa que é impulsiva, não. Ela vai escolher a primeira alternativa que vem à mente dela. Se isso prejudicar ela no futuro ou não, ela não pensou. E muitas vezes ela pode até achar que está sendo assertiva, né? Que está sendo assertiva, porém é aquilo que você está falando, né? É o refletir antes de tomar a decisão. Sim. Existe eu falo que tem uma linha muito fina entre você ser proativo e você ser impulsivo. Né? Porque, assim, os dois têm ação. Tem ação. Mas é o que o Bruno falou. O impulsivo, a ação, eu sempre falo com o aluno assim, ó, quando você toma uma atitude, você vai lá e resolve algo. O que você fez solucionou ou piorou a situação? Se o que você fez solucionou o problema, você teve proatividade. Se o que você fez cagou a porra toda, desculpa falar, mas é isso, piorou. Ou seja, se o que eu fiz piorou a situação, eu não fui proativo, eu fui impulsivo. E geralmente, assim, as pessoas que agem de uma certa forma impulsiva, elas não são pessoas más. Não. Ela não vai fazer uma coisa para te magoar. Só que ela agiu por impulsividade. A primeira coisa que vem na mente. Por exemplo, o Marcos não gosta que quando eu vou cumprimentar ele, eu puxo a mão dele. Mesmo sabendo dessa informação, eu continuo puxando. E não é porque eu pensei, não, vou magoar o Marcos. Não, eu fui impulsivo. É uma coisa minha, tem esse gesto, então eu vou fazer. Mas verdade, ele não gosta. Eu não pensei nisso. Eu não coloquei em pauta isso. Coloquei o sentimento do outro também em pauta. Eu só fiz a primeira ação que veio à minha mente. É automático, vamos dizer assim. Mas Se a seria. gente for pensar, entra mais no automático. É um lance eu gosto eu ouço muito isso. Leandro, o meu defeito é que eu sou verdadeiro demais. Eu ouço muito isso. Eu sou uma pessoa que as pessoas reclamam que eu sou verdadeiro demais. E eu falo, não, você não é verdadeiro demais, você é impulsivo. Mas quer dizer que a pessoa fala uma coisa pra mim e eu tenho que fingir, ou eu tenho que mentir, falar pra ela que tá bonito, se não tá. Aí eu falo, impulsividade não tem a ver com mentir. Impulsividade, quando eu falo pra pessoa assim, ó, você não tem que tudo que passa na sua cabeça falar pros outros. E quando você filtra o que você tá falando, você não tá mentindo. Você tá aprendendo a filtrar as coisas. Porque imagina se a gente vivesse num mundo onde todo mundo falasse tudo que passa na cabeça o tempo todo. Ninguém ia conviver com ninguém. O que a gente ensina para as crianças? É não ser impulsiva, porque criança é impulsiva. O tempo todo. Ela fala o que vem. Quando a gente diz, olha, não pode falar isso, olha, isso é um assunto que só pode ser em casa. Você não está ensinando a criança a mentir. Você está ensinando a criança a filtrar. Se regular. Se regular. Então é isso que eu falo um pouco para as pessoas quando elas vêm falando, Leandro, as pessoas se incomodam que eu sou verdadeira demais. Eu falo, isso não tem a ver com ser verdadeiro. Você não está filtrando tudo que você diz. E quem disse para você que tudo que você pensa ou tudo que você fala é a verdade? Às vezes é a sua verdade, mas não é a do outro. Então, são uma das coisas que eu pontuo para o aluno quando ele tem o ato da impulsividade, que é você precisa parar para refletir mais sobre se as coisas que você fala realmente primeiro, é a verdade, e se não é só a sua verdade, e aí se é só a sua verdade, você tem que guardar para você. Não necessariamente tem que levar para o outro. Entrevista, se de fato é relevante essa informação. Porque assim, se trazer qualquer informação também não é legal. É clara impulsividade. Porque eu vou trazer uma informação que eu não tenho nem controle sobre essa informação, só joguei aqui. Isso pode me prejudicar no futuro. Então,
Então, saber ter as escolhas certas do que eu vou falar, o que eu posso falar. Também tá exatamente numa conversa. Eu não vou ficar falando qualquer coisa pra qualquer pessoa assim também, só porque, passou na minha mente. Não, isso é uma outra pessoa. Eu aprendo a filtrar, né? Uhum. E é legal você falar do filtro, porque é bem isso mesmo. A partir do momento que você tenta colocar esse filtro, você está refletindo, né? Sim. Então a coisa não vai sair no automático. Você vai parar, né? Vai refletir, que é onde você vai colocar o filtro mesmo. Aí né? já dá um pé na iniciativa, que seria essa análise crítica da situação, do que você tem que escolher ou não. Sim. Uhum. Uma outra coisa que eu tenho que falar sobre impulsividade é a parte de comprar sem necessidade Sim. e a parte de comer sem ter fome. Uhum. E pra mim, essa parte são duas que também se comunicam, porque às vezes a pessoa, pô, na semana na minha casa a gente come um saquinho de pão, mas daí eu vou comprar dois. Aí, ou vai acabar não, vai estragar, ou vão comer em excesso sem necessidade. Uhum. E assim, é uma coisa que é muito impossível. Né? E a pessoa acaba querendo se convencer. Tem um vídeo que nós passamos que geralmente é assim: a menina tá fazendo as compras, aí ela vê uma luva. Ela fala: não, tá cara, não vou comprar. Ela começa a se justificar por que comprar. Falar. E não é uma análise crítica, ela só tá se incentivando a comprar. Pô, não. Mas eu tenho mão, né? Então acho que uma luva ia combinar. O impulsivo tem de ter essas associações que não faz sentido. Tenta se convencer do seu próprio ato e não tem essa análise realmente, não. Deixa eu ver se tá certo ou não. Isso vai me prejudicar ou não. É só pensar, não, ó. Ele age pelo prazer momentâneo. Sim. Ele quer comprar, vou comprar essa luva porque é bonito. No caso do Marcos, que ele falou aí, a pessoa comprou, vou comprar, se estragou, estragou. E não pensa, pô, não, vou gastar dinheiro, será que vai estragar? Outras pessoas podem comprar. É o lance da autossabotagem, né? O impulsivo, o compulsivo, eles caem muito em autossabotagem, porque aquilo vira uma fuga. Então, eu vou comprar 2 pães, então, mas é melhor, porque vai que falta, não sei o quê. E a pessoa sabe que não vai faltar, mas ela vai usando esses argumentos para poder, para poder ceder, vamos dizer, àquela fuga, que é a compulsão, muitas vezes. Então tá muito ligado também essa autossabotagem dentro da impulsividade. E quando eu falo muito disso, o quanto a pessoa tem que tomar esse cuidado, porque pensando até na entrevista, que eu explico para os impulsivos, se você não aprende a filtrar, depois que você falou, já era, porque é o lance da flecha solta, não volta atrás. Né? Como que você. Pode até ser que você consiga consertar uma fala impulsiva, mas é bem difícil, porque você já soltou. Aí, para você conseguir, numa entrevista, explicar aquilo, você vai se embolar todo. Então, não é muito mais fácil você aprender a ter esse controle, a ter esse filtro. Né? Eu falo que ir para uma entrevista é como ir para um primeiro encontro. Né? Num primeiro encontro, numa boa, gente, você conhecer uma pessoa. Se você chegar num primeiro encontro rasgando, falando tudo que você. Acabou o encontro, não tem mais. Então é isso, a entrevista é um primeiro encontro. Sim. Não vou chegar. Ninguém tá falando de inventar, de criar mentiras, não tem nada a ver. Filtrar, eu sempre falo, você filtrar o que você vai falar não tem nada a ver com inventar mentiras, com criar coisas que não existem. É o lance do primeiro encontro. No primeiro encontro, eu não preciso inventar que eu sou isso, que eu sou aquilo para impressionar ninguém, porque depois a verdade vem à tona. Só que eu vou filtrar. O que eu vou fazer no primeiro encontro? Eu vou tentar trazer as melhores coisas a meu respeito, né? O melhor de mim, aquela pessoa que eu tô conhecendo. E depois, aos poucos, sim, eu vou mostrando outras características minhas também. Numa entrevista, não é muito diferente. O candidato, eu falo para ele, você vai tentar trazer o melhor de você, aquilo que você, né, apresentar o melhor sobre você, né? E aí sim, ao passo que a entrevista vai fluindo, se outras coisas são perguntadas, você vai trazendo, só que tentando apresentar isso de uma maneira assertiva, usando palavras mais claro possível, e não sair falando qualquer coisa, porque eu já tive candidato que fala assim, então, eu fui na entrevista, eu falei a verdade sobre mim e eu fui reprovado, porque vocês falam que tem que falar a verdade, quando a gente fala, a gente é reprovado. Eu falo, tá, querido, você tem que falar a verdade, mas a verdade não vem nua e crua. A gente veste essa verdade, a gente usa as melhores palavras para falar. E aí essa verdade é válida. Agora
você achar que você pode chegar lá e falar a verdade, né, de qualquer jeito e passar, vai acontecer. Não Né? existe isso. Porque aí a gente tá falando dessa impulsividade, dessa coisa assim, sem controle. Né? Sim. E também entra porque não querendo a influência verbal também. Nos outros links que a gente já comentou. Se você perceber, toda essa conversa que a gente trouxe aqui, tá tudo interligado. Tudo tem um pezinho no outro. Então, se você acaba evoluindo uma coisa, praticando mais uma coisa, você vai evoluir as outras também, vai subevoluir também, porque elas coexistem, elas não estão soltas aqui. Elas precisam uma da outra para se alimentar e crescer. São as características, né, da nossa personalidade e o quanto a gente lida, né? Quais são as crenças e as atitudes que a gente tem para lidar com essas características, né? E uma delas é a impulsividade. Exatamente. Então, gente, nesse bate-papo de hoje, né, a gente falou um pouquinho mais sobre o que é a impulsividade e entendendo que ser impulsivo nada tem a ver com ser, né, verdadeiro no sentido de falar tudo o que se pensa. Então, a importância de filtrar isso. Espero ter ajudado vocês nesse bate-papo de hoje e aguardando vocês no próximo vídeo, então. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais.